Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal A7X Imports e hoje eu venho trazer para vocês toda a minha análise completa do Honor 600S, ou conhecido como, em alguns lugares, como Honor 600 Vitality ou Honor 600 Super. Essa designação aqui S ficou bem confusa nos grupos aí, o pessoal achou que não tinha essa especificação. Em alguns locais ele vem com o Honor 600 Super ou como Honor 600 Vitality em determinados locais onde aqui a ONU comercializa eles. Esse aqui é a versão totalmente chinesa, como eu sempre trago no canal, mas que funciona como todos outros aparelhos aqui no Brasil normal. Então quem gosta do meu conteúdo, gosta do meu canal, gosta do meu review, senta o dedo no like. Aparelho trazido com o recurso do canal aqui. Esse aparelho vai estar disponível aí após o review nos meus grupos, caso alguém tiver interesse, e vamos aqui ao review completo desse aparelho. O Honor 600, bem grande aqui, o logo 600S, bem destacado, a caixa é branca. Aqui temos a versão 12512, vou deixar bem rápido aqui para mostrar para vocês o que vem dentro da caixa, né, para a gente ter uma experiência de unboxing. Aqui tá a capinha transparente e o manual de boas-vindas da Honor. Vocês vão ver como que ela fica aí. Chavinha de remoção para chip. Cabo tipo C para tipo A. Seu carregador de 80 watts da Honor, que é um dos melhores carregamentos que tem Huawei e Honor. Esse carregador ele vai carregar ali em torno de 55 a 57 minutos, dependendo de como vocês colocam para carregar. Se tiver já uma bateria ali abaixo de 10%, entre 10 e 20, ele pode ser que ele carrega até menos. Nos meus testes aqui pode variar, deu em torno de 55 minutos. Aqui temos o aparelho, galera. Pode ver aqui. O aparelho, ele dispensa comentário em termos de beleza. É muito lindo esse aparelho. Ele me surpreendeu pelas fotos. Parece muito o Honor Win Turbo, mas pessoalmente ele não parece, galera. É um negócio assim até estranho de falar. Vocês for olhar rápido, não, pegou a mesma carcaça do Honor Win Turbo e colocou no aparelho. Não é, pessoal, ele é muito bonito, bem acabado. Essa cor gold deu um destaque bem diferentão para ele, gostei bastante. Podem ver como que é aqui a tela, muito linda. Estarei falando a especificação a seguir. Eu gostei muito do design desse aparelho, é muito lindo mesmo, surpreendeu bastante. Ele tem uma tela de 6.57 polegadas, tamanho ideal. Para mim, no meu gosto pessoal, eu prefiro 6.30, mas 6.57 vai atender todos os públicos. Não é nem tão grande e não é muito pequena. É muito confortável na mão, muito pequeno, compacto, pois a tela é totalmente a proporção que mais de 90%, fica as bordas finíssimas, excelente, galera, muito bom mesmo. AMOLED, LTPS, 120 Hz, 8.000 nits o pico de brilho, 1.800 nits o padrão global, e 1 bilhão de cores. A tela desse aparelho é fantástica, muito linda. Vou aumentar aqui, nem colocar 90% para vocês verem como que a tela é fantástica desse aparelho. Excelente mesmo. O sistema você já conhece, deixei no modo Glass aqui totalmente transparente para vocês verem. Ficou muito bonito e a tela é um espetáculo. Gostei muito, parabéns aí para a Honor. E tem um peso bem equilibrado, bom, 190 gramas. Tem aparelhos com o peso bem menor, mas esse aqui 190 gramas, não dá para perceber que é aproximadamente mais aproximado de 200, né? Ele parece mais uns 190 gramas, mais aproximadamente ele de 170, por exemplo, 7.8 milímetros, ele é bem fino, totalmente aqui vidro e alumínio, material premium de ótima qualidade, aqui a Honor caprichou bastante, IP68 e IP69K, totalmente à prova d'água. Vamos ver aí nos testes que eu fiz para vocês. E aqui temos a bateria de silício carbono de 7.000 mAh e tem um carregador de 80 watts. Os testes já mostrei que o carregador vai ali 55 minutos de 0 a 100 e a bateria de silício carbono. A bateria de 7.000 mAh, o que acontece, galera? Fiz vários testes como eu sempre faço, vou tentar basear aqui nos meus testes para vocês terem ali uma noção.
Eu colocando o chip normal ali, fazendo todos os testes, padrão, no meu uso normal, ele fez praticamente de 80%, de 100% até os 20%, 80% de bateria gasta, 14 horas e 40 de tela. Mesmo sendo um aparelho que não tem ali as 10.000 miliamperes, como hoje o mercado ultrapassa as numeração muito rápido, ele é considerado padrão, né? Não é aquela bateria grande, mas o desempenho fantástico, o desempenho aqui em relação à bateria, durou praticamente 15 horas. Se vai durar isso comigo, com outras pessoas, pode durar aí até mais. Então aqui traduzindo é 2 dias de uso tranquilo, 1 dia e meio, 2 dias de uso. O processador é muito econômico, eu vou falar mais para frente. Isso auxilia também, não só a bateria precisa estar grande, o processador também tem que dar conta do recado na parte ali do gasto energético, né? Ele no teste simulado de bateria, aquele teste padrão, só para ver quanto tempo, só assistindo vídeo, acessando internet, Wi-Fi, ele bateu suas 19 horas de tela. É um teste padrão mesmo, só para a galera ter ideia quanto que o aparelho durava só assistindo mídia. A parte de bateria, um espetáculo, gostei bastante, bem otimizado. O que ele tem, galera? Ele tem NFC, pode ver aqui que eu já coloquei para vocês verem. Tem infravermelho, né? E tem o NFC que vai funcionar tranquilo. Aqui pode ver o controle remoto para ligar a TV e tudo, infravermelho. Funciona tudo universal. Tem acesso Google. Pode ver que tem a Play Store aqui, todos os aplicativos baixados, as configurações português, Brasil, todos os aplicativos funcionam, Gov, banco, tudo vai funcionar tranquilo com ele. Android 16 na macOS 10, ele pega todas as bandas, porém no meu teste ele não pegou a banda 5G aqui na minha região, na operadora Vivo. Fica esse ponto negativo aí e fica essa ausência aí para a gente falar nos pontos negativos desse aparelho. A parte de quanto tempo de Android ele vai ter de atualização, não tem fontes oficiais da ONU, mas pesquisando ali bem aprofundado, ele vai ter 5 anos de atualização, provavelmente 3 de Android, mais 2 de segurança, ou 5 anos de Android. Isso aí a empresa que vai decidir ao longo do tempo, mas eu acredito que vai ser 5 anos de atualização, 3 de Android mais 2 de segurança. Então a parte aqui de conectividade, perfeito. Apenas essa parte aí do 5G que não pegou e eu vou estar mostrando nos testes. Agora vamos aqui, galera, ao som estéreo, né? Ele tem um som estéreo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma música sem direitos autorais e em seguida eu falo o que eu achei do som estéreo desse aparelho. O som, os aparelhos da ONU, eles não decepcionam na parte de som. Nota que 8.5, o volume é alto, boa qualidade no geral, vibra bastante aqui a traseira, aqui no fundo. A projeção de som não é tão para frente, né? Isso não é um ponto negativo, mas a projeção de som é um pouco mais direcionada para a parte traseira. Então o áudio fica um pouco mais abrangente em certos momentos, quando eu coloco no volume máximo, tem uma perca ali no caso uma leve distorção, porque ele vibra bastante e o som não é direcionado. Apenas essa observação, mas o som é muito alto, muito bom, ótima qualidade, vibra bastante e a nota passa tranquilo, muito bom mesmo. Agora vamos aqui ao desempenho. Esse aparelho aqui é o tão famoso processador Snapdragon 7 Gen 4. Os testes também que estarei mostrando para vocês, vou falar aqui para vocês primeiro, né? É um processador de 4 nanômetros que vai bater e cobra ali, ele vai prometer ali em torno de 1 milhão, 1 milhão e 500 milhões de pontos. Eu vou mostrar o resultado que ele atingiu aqui. Ele é um GPU Adreno 722, roda todos os joguinhos, roda tudo sem dor de cabeça. O padrão de memória é LPDR4X, apenas um ponto negativo, o armazenamento que é o UFS 3.1, não é 4.1. Aqui, galera, no teste de Antutu, ele bateu praticamente 1 milhão e 300 mil pontos. Isso é suficiente para rodar praticamente tudo. Ele sempre manteve frio
Eu utilizo aqui para a gente ver como é que o aparelho se sai, né? Aqui tá em 35 graus. Eu estava jogando com ele aqui recente e vim fazer o review para você. A 34, 35 ele não esquenta, é sempre nessa temperatura aqui, muito bom mesmo a parte de temperatura do Ono, controle térmico excelente. Aqui na parte do Bitmark que eu testei com ele teve uma estabilidade de 91%, praticamente não caiu nada, pode ver até pelo gráfico aqui, e manteve uma temperatura ali em termos de 38 graus, tá muito bom. Então, no dia a dia, ótima experiência, não tem travamento, olha como que o sistema é bem fluido, galera, não tem nenhuma dor de cabeça. É o melhor sistema para indicar para alguém utilizar que for querer pegar um aparelho versão chinesa. A diferença para o global é mínima, não tem praticamente nenhuma diferença. Se mandar tudo configurado, a pessoa nem vai saber ali que é versão chinesa. Tão bom que o aparelho é, mandando bem configurado, é tranquilo. No dia a dia, ótima experiência, muito fluido, bem otimizado. Em jogos ele saiu muito bem, boa estabilidade térmica. A gente abre um jogo aqui para mostrar que roda 120 FPS, 130, que é um aparelho focado ali para o público mais jovem. Ele vai perder um pouco de FPS na maioria dos jogos, porque ele vai rodar ali no médio. Não é um aparelho gamer, né? Mas dá para fazer suas jogatinas ali de 2 horas tranquilo. Então, no geral, muito bom, muito bem servido. Quem pega um aparelho desse aqui bem equilibrado, é o que a maioria do brasileiro necessita de um aparelho desse jeito aqui. Passa muito bem na nota, na parte de desempenho, tranquilo, mesmo sendo um processador intermediário. Agora vamos ao que interessa aqui, que são as câmeras desse aparelho. Galera, eu confesso que esse aparelho me surpreendeu em câmeras. Eu tenho testado diversos aparelhos e sempre as minhas análises é dentro da própria categoria. Eu sempre uso parâmetro alguns outros aparelhos para a gente ter noção como que está a evolução dos aparelhos, né? Aqui o destaque dele é a selfie. Uma selfie de 50 megapixels, a selfie é muito boa, apesar de eu não ter tirado foto minha aqui boas para mostrar para vocês, pode confiar tranquilo, eu não sou bem introspectivo para foto e tal, e meus colegas estão viajando aí que me ajudam às vezes a tirar as fotos, mas vou ver se eu consigo deixar algumas fotos para vocês. A foto da câmera frontal dele é melhor do que a do Ono Magic Porsche Design, por incrível que pareça. Aqui eu subi a régua para mostrar que a câmera dele é muito boa, a frontal dele é muito boa mesmo, dentro do segmento dele é um dos melhores. O Ono Magic 8 Porsche Design me decepcionou bastante assim em relação à parte da câmera frontal. Esse aqui, os resultados, pelo menos para mim, eu gostei bem mais. Grava 4K a 30 FPS, a traseira 50 megapixels, tira ótimas fotos, grava 4K a 30 FPS. Ele tem uma macro ali de 12 megapixels e que usa ali, e tem esse sensor aqui, né, para ajudar também na parte do, ele é 20x para tirar foto até 20 vezes, não tem uma telefoto, que isso é um ponto negativo. A macro também dá para tirar foto de a outra grande angular, né, dá para tirar ótimas fotos durante o dia. Me surpreendeu bastante também essa câmera que é bem consistente, não é um câmera phone, mas a maioria das pessoas vão conseguir tirar ótimas fotos ali, entrega bastante. A frontal, gostei muito, me surpreendeu, alto nível de detalhe, bom HDR. A traseira fez um ótimo trabalho, porque eu vi que nas fotos, até em determinados locais que é mais difícil, ele teve bom alcance dinâmico. E o processamento é bem ajustado. Todos os aparelhos hoje em dia usam processamento de IA, e ele tem um processamento de imagem bem ajustado. Gostei das cores, vocês vão ver os resultados que eu estarei deixando aí nos take para vocês verem. A câmera no geral é muito boa, a macro, a ultra wide é excelente, a gravação de vídeo também, principalmente para rede social, passa muita confiança, principalmente para os jovens aí, não tem do que reclamar. Gostei bastante, principalmente da câmera frontal dele. A traseira também tira ótimas fotos e dá para tirar macro. O que faltou aqui só foi uma telefoto, mas o que ele tem, não tem nada que falar, ele tem a câmera ultra wide, mas é ruim, a macro é ruim, a traseira é ruim. Não, muito boa mesmo, gostei, e os resultados vão estar passando aí para vocês. Então, depois de tudo isso, o que é que eu tenho aqui de pontos positivos e pontos negativos? Vamos falar pelos pontos negativos primeiro. A ausência do 5G nos meus testes não funcionou, mesmo tendo todas as bandas, e o armazenamento UFS 3.1. E o que mais se destacou nesse aparelho para mim foi o design, que me surpreendeu, achei muito bonito, lindo, acabamento de alta qualidade, premium. A bateria
muito boa, suficiente para 2 dias, tranquilo. As câmeras decentes, mesmo tendo não tendo uma telefoto, mas a câmera é muito boa, muito agradável. E ele tem as certificações, a maioria da certificação, principalmente P69K para prova d'água. Hoje em dia teria que ser um requisito mínimo. NFC, infravermelho, som estéreo de boa qualidade, boa conectividade e essa tela aqui insana de 8000 nits. Excelente. Então é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, manda aquele like, não esqueça de se inscrever no canal e até um próximo vídeo.